Abram aí a sua Bíblia. Nós estamos falando sobre a grande comissão e especialmente o trabalho de evangelização. E eu estou feliz por ver este povo aqui interessado neste tema de evangelização. Na verdade, a evangelização não é uma coisa assim, não é algo que as pessoas gostam muito. As pessoas têm, muita gente, as pessoas não, mas muita gente tem dificuldade de entender esse plano de evangelização. E por conta disso, acabam sofrendo bastante. Sofrendo por quê? Porque, irmãos, se a gente não evangeliza, com certeza permaneceremos frios. É simples assim. A gente precisa evangelizar para ficar aquecido. Então, muita gente acaba tendo dificuldade com essa questão da firmeza da evangelização, da firmeza na fé, e isso acaba dificultando bastante, porque acaba sendo bastante difícil porque muitos irmãos não evangelizam e não entendem essa questão. Então, hoje a gente vai abordar mais um pouquinho esse tema tão importante para todos nós aqui e avançar no processo de evangelização da igreja. Pastor, por quê? Porque a igreja precisa cumprir a sua missão. A igreja tem o dever de cumprir a missão. Não é uma vaidade da igreja evangelizar. Não é uma opção da igreja evangelizar. É uma missão. É um dever. E como um dever, a gente precisa cumprir. Então, nada melhor do que fazer um trabalho e fazer o trabalho bem feito. Lucas capítulo 10. Sentado como estamos, vamos ler. Acompanhe comigo Lucas capítulo 10. Todos se encontraram? Diz assim o texto. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Verso 2. E dizia-lhe, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade, se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, que isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Olha só que coisa interessante. Eu quero fazer uma pergunta inicial, introdutória aos irmãos, quem gostaria de receber uma ordem como essa. Primeiro, ir às cidades onde Jesus ainda iria passar. Não está escrito
não está dito, percebam como tudo aqui é indefinido. Percebam como tudo está indefinido. As cidades, que ele não diz quais. Depois ele diz, em qualquer casa, não tem definição de qual casa. Depois ele diz assim, ficai na casa, comei do que, não tem definição. Não está dito que você vai comer arroz, feijão, carne, salada, bife, bisteca, né, alface. Não está escrito nada disso. E ainda diz o seguinte, curai os enfermos, que era uma ordem para curar os enfermos. E se alguém não quiser você lá, saia da cidade. Não tem nenhuma definição. Jesus não disse assim, vai à casa do A ou do B, fique lá na rua tal, na casa de fulano de tal. Não tem definição nenhuma. Ele só deu uma missão. Ele deu uma missão e nessa missão disse o que deveria ser feito, realizado. E Jesus delegou pontos, a missão, tanto com sucesso como com insucesso. Qual é a sensação que você teria? Como assim, pastor, com sucesso? Sucesso se você entrar na casa. E ele diz assim, se alguém receber a vossa paz, ele não disse que alguém vai receber. Ele não está dito assim, vocês vão entrar na cidade, certamente alguém vai vos receber em casa. Não está isso no texto. Se alguém vos receber, se alguém receber a vossa paz, se alguém receber comida, então é tudo indefinido. Então, aí eu pergunto aos irmãos, quem aqui gostaria de receber uma missão como esta? Ir aonde? Não sei. Na casa de quem? Não sei. Falar com quem? Não sei. Comer o que? Não sei. Dormir onde? Não sei. Dormir como? Não sei. Eu só sei o que preciso fazer em caso de alguém aparecer e em caso de ninguém aparecer. Jesus dá a ordem com as duas pessoas, ou pelo menos a dois sujeitos possíveis de recepção. O primeiro é alguém e o segundo é ninguém. Olha só que interessante. O primeiro é alguém. Alguém pode receber, alguém pode aceitar, alguém pode querer. O segundo é ninguém. Se ninguém vos receber, saia da cidade. Sacudam até o pó do vosso pé. Mas a missão precisa ser cumprida, mesmo que ninguém queira receber. Aonde está escrito aí no texto que acabamos de ler, que a missão precisa ser cumprida, que a missão precisa ser executada com alguém ou ninguém recebendo. Está aí no texto. Alguém pode dizer? Alguém pode dizer? Vamos ler novamente. Olha só, o verso de número 11. Isto, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós, sabei, contudo isto, o reino de Deus é chegado a vós. Jesus não queria não cumprimento de missão. É interessante isso. Para Jesus, o obstáculo, o que eu enxergo aqui? Que o obstáculo não é a pessoa receber ou não receber. O problema não é alguém ouvir ou não ouvir. O problema é quem recebeu a missão não fazer o que deve ser feito. Isso está claro nesse texto. É a pessoa que recebeu a missão de fazer algo e não fez. É para fazer se der tudo certo e também para fazer se der tudo errado. Interessante que isso aqui nos dá um gancho para outros ângulos, para outros pontos. Por exemplo, quais, pastor? Que eu não vou adentrar aqui, porque não é o objetivo, mas eu vou
pincelar para vocês. Geralmente, quando as coisas dão certo, a gente fica alegre e avança. Mas quando as coisas estão dando errado para nós, a primeira coisa que a gente faz é pegar o trabalho de Deus e jogar de lado. Esse tipo de pessoa não pode ficar sem ouvir esta pregação. Porque aqui as coisas estão dando errado. Jesus considera a possibilidade das coisas darem errado. E se der errado, é para fazer do mesmo jeito. Se der certo, é para fazer de uma forma, plano A. Se der errado, é para fazer da segunda forma, plano B. Jesus dá o plano A. Qual é o plano A? Entrai, comei, bebei, dar a paz, anunciai, curar os enfermos, libertar o cativo e apresentar o evangelho. Esse é o plano A. Mas se ninguém quiser, qual é o plano B? Saia da cidade e grite lá de fora. Esse é o plano B. Está aí no texto. Plano A e plano B. Então, Jesus sempre foi muito estratégico. E a gente precisa pensar isso. Se tem plano A, se tem plano B, precisamos cumprir. Agora, avançando mais um pouquinho, irmãos, eu preciso dar um passo atrás para a gente retomar esse ponto que eu falei agora há pouco, lá na frente. Ou seja, avançar. Nós estamos falando sobre como devemos evangelizar. E a semana passada abordei vários pontos com vocês. Um deles, nós falamos sobre a forma que o pastor Antônio Gilberto apresenta no livro dele, que eu recomendo que vocês tenham. Livro, irmão, a gente tem que ter na nossa estante e consultar constantemente. Amantes de evangelização tem que beber na fonte de evangelismo. Se não beber na fonte de evangelismo, não vai querer evangelizar. Então você precisa ter, entre esses outros. E é interessante, quando você pega um texto como o do Antônio Gilberto, Valdir Bisco, Maria Cantelli, Bernardo Johnson e outros pastores dessa linha, e você compara com a evangelização, por exemplo, com a literatura de evangelização disponível hoje, por exemplo, a linha é totalmente diferente. Essa linha bibliográfica, ou seja, de autores que eu estou trazendo para vocês, para a gente estudar aqui, é totalmente centrado, a evangelização é totalmente centrada no ensino da teologia sistemática. O que é isso, pastor? Ensina o evangelista a pregar e ensinar ou evangelizar a partir das doutrinas fundamentais que todo cristão deve saber. Ele não ensina que você tem que olhar, por exemplo, você tem que fazer firulas. Não, ensinar a pessoa. E o pastor Antônio Gilberto traz pontos importantes que nós já abordamos, eu vou só retomar com vocês. Por exemplo, um deles é que o evangelista precisa seguir alguns pontos. Eu falei isso com vocês a semana passada. Ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Me pergunto, como é que as pessoas querem evangelizar se elas sequer buscam conhecer a palavra de Deus? Então, a evangelização precisa ser alvo do evangelista. Mas o evangelista tem que evangelizar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a ferramenta, como nós falamos aqui a semana passada. Pastor, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de estudar. Hoje não há mais dificuldade para nada. Você tem a Bíblia lida, você tem a Bíblia falada, você tem a Bíblia cantada, você tem a Bíblia de todo jeito. Irmão, de todas as formas, até a ferramenta que a gente está utilizando aqui, por exemplo, como essas transmissões que nós estamos fazendo pela rede social, tem sido ferramenta importante na evangelização para mim. Se você anotar o tema da mensagem de hoje e recorrer lá na página da igreja, você pode estudar isso em casa durante a semana inteira, abordar pontos e depois transmitir isso para alguém, indicar olha, ouça essa pregação, ouça essa fala. O culto da internet é uma ferramenta para a gente evangelizar. É uma ferramenta, que a gente precisa saber disso. Mas o cristão, ele precisa ter conhecimento da palavra. Falei também que ele precisa ter uma vida exemplar.
Além disso, também disse, e agora, melhor dizendo, dou enfoque a esse ponto, ele precisa ter aprendido com o maior evangelista da história. Para ser um bom evangelizador, a gente precisa seguir o modelo de Jesus. Não podemos evangelizar fora do modelo. Qual é o modelo? Se eu tenho que fazer um trabalho, eu preciso seguir o modelo. E o modelo é Jesus. Jesus evangelizou da forma mais importante que a gente pode falar. Qual delas? Eu abordei semana passada. Ele, por exemplo, demonstrou amor, sacrifício. Ele foi ao encontro. Ir de encontro é diferente de ir ao encontro. Quem vai ao encontro não vai para fazer confronto. Por exemplo, vou ao encontro da irmã Cida que está em tal lugar, porque de lá temos um compromisso. Então eu vou ao encontro dela. Vou de encontro com a irmã Cida é porque eu vou confrontar com ela. É porque nós vamos bater de frente. Vamos brigar. Quando um carro colide com o outro, bate no outro de frente, é de encontro. Quando você vai até um ponto de ônibus, você vai ao encontro do ônibus. Você vai entrar no ônibus e vai seguir no mesmo destino. Então, Jesus foi ao encontro do pecador. Todo pecador que Jesus encontrou, ele foi ao encontro dele. Por exemplo, tem que ter paciência. Veja o exemplo de Jesus com a mulher samaritana. Sol escaldante. Talvez não tinha um quiosque para Jesus sentar na beira do poço ali. Mas Jesus espera a mulher naquele solzão escaldante. Ele era paciente. Também entrar rapidamente no assunto. Irmão, quando nós vamos evangelizar, nós precisamos entrar no assunto da salvação rapidamente. E daqui a pouquinho eu vou dar o gancho para vocês. Vou demonstrar isso, como que a gente usa esses ganchos. Às vezes as pessoas, e principalmente em nossos dias, gostam de desfocar a conversa. Como assim, pastor? Gostam de desfocar a conversa. Eles gostam de pegar pontos estratégicos de acontecimentos para nos desviar do assunto. Trazem outros. A sua igreja daquela que rouba, a sua igreja daquela que o pastor tem uma fazenda, por exemplo, dos pastores que têm fazenda, eu posso até morar eu posso morar até perto da represa, né? Posso morar até na zona da mata, mas que fazenda não tem não. A irmã Cida está criando lá um bocado de planta, mas ainda não é uma fazenda. Está colocando plantas no quintal, mas não é fazenda, não passa só de uma plantinha dela não. Então, não interromper o assunto. Entramos no assunto, irmão. Aí você entra no assunto da evangelização, toca telefone, criança chama, é gente que aparece, é outro que vem pedir informação. Demora para a gente pegar o assunto, o gancho da salvação com alguém, pegar no breu. Eu falo é pegar no breu, pegar na veia. Quando tem exame que alguém vai fazer, que o cara fica, o enfermeiro lá, o operador, sei lá quem é, fica procurando a veia, não é? E fura daqui, fura dali, fura dali, fura dali. Já pensou quando ele pega? Aí vem alguém e fala assim, ô fulano. Aí o cara distrai e perdeu. Não é? Vejo aqui, às vezes, os irmãos que estão com alguém internado falam assim, nossa, pastor, a criança está sofrendo, a pessoa está sofrendo porque não encontra a veia. São muitos furos no braço porque não encontra a veia. A evangelização da mesma forma. Pegou no breu, irmão, não pode deixar-se interromper. Você precisa fazer o que é para fazer. Está aqui no texto, ó. Inclusive, ele diz, a ninguém saudeis pelo caminho. Entende? Não distrai. A gente precisa entrar no assunto da salvação
mas a gente precisa entregar o assunto. Né? E não é entregar por entregar, jogar o assunto de qualquer jeito. Não, eu preciso pegar no breu. Evangelização é desse jeito. Então, seguindo ainda, como mais podemos evangelizar? Né? Ainda no ponto que o pastor aborda, que eu quero explorar com vocês, a gente tem que ter aprendido com Jesus. E o que mais Jesus fez, que nos serve de modelo? Jesus quebrou preconceitos, abandonou preconceitos. Jesus não falou com aquela pessoa porque ela era samaritana. Eu não vou falar com ela porque ela é samaritana. Não vou falar com aquele porque ele é prosélito. Não vou falar com aquele porque ele é grego. Jesus falou com todos. A mulher estranhou. Tu és judeu e fala comigo que sou samaritano? Irmão, a gente precisa falar com todos. E aqui eu abro um parêntese para dizer aos irmãos que não gostar de uma pessoa, não ter afinidades com uma pessoa, não me obriga a ser sem ou a praticar um ato de deseducação. Uma coisa é eu não gostar de alguém, outra é eu praticar um ato de má educação, deseducado. Eu cumprimento todo mundo, mas porque eu não gosto do Adalberto, eu deixo o Adalberto sem cumprimentar. Eu não tenho amizade com o Adalberto. O Adalberto falou mal de mim, o Adalberto me provocou, e coisa e tal, toda aquela coisa arada. Mas eu não gosto do Adalberto, mas eu não preciso ser mal educado. E às vezes nós crentes somos assim. O ser humano é assim. Eu não gosto daquela pessoa. Se eu dei bom dia para todo mundo, dei para aquela pessoa também. O problema, ela não vai me responder, o problema é seu ou é dela? Quem é o problema? Uma pessoa me perguntou há poucos dias atrás. Eu mando mensagem, tem alguém que eu mando mensagem constantemente, continuo mandando. E aí, essa pessoa não me responde. Ela não responde minhas mensagens. E aí alguém me perguntou assim, e você não se cansa? A esposa dele me perguntou, você não se cansa de mandar mensagem para ele e ele não responder? Eu disse, o problema não é meu, o problema é dele. Quem não responde é ele, não sou eu. Eu não tenho nada com isso. É ele que lide com os problemas dele, eu lido com os problemas meus. Não é? Então, nós temos que ter aprendido com Jesus. Não deixar que o preconceito tome conta da nossa vida. Isso é tão interessante que eu vou dizer algo a vocês agora que é capaz de até quem não tem cabelo nascer e quem tem cabelo cair. Domingo terminou o culto. Escutem. Domingo o culto terminou. Ok? Na manhã de domingo, na escola bíblica, um jovem nosso que tem um problema que é especial, mandou-me um vídeo. Certo? Ele me mandou um vídeo de um podcast de uma pessoa que se diz crente, homossexual, que foi para a igreja, mas que na igreja sofreu preconceitos. Preste atenção. Vocês sabem de quem eu estou falando. Você vai ter que pegar esse negócio e tomar dele. Olha só. Aí ele falou-me o seguinte. Ele mandou para mim o negócio. Queria conversar comigo sobre aquilo. Sobre a fala da pessoa no podcast. Domingo à noite, quando terminou o culto, ao terminar o culto, ele veio aqui novamente e disse assim, me explica, pastor, por que esta mulher ou esta pessoa está dizendo que foi maltratada na igreja. Eu estou aqui há tantos anos. Tem noção de que isso aconteceu domingo aqui após o culto? Ele perguntou, há algum problema, por exemplo, com esse grupo de pessoas e com a igreja? Vocês imaginam que ele perguntou isso para mim domingo? Pois eu fiquei aqui fazendo um culto
de explicação para o nosso jovem Mateus. Olha como a pessoa quer entender. E aí eu expliquei. Depois que eu expliquei, ele fez a seguinte pergunta: então, é errado maltratar alguém nessa condição que vem para a igreja? Aí eu expliquei que sim. Ele, posso fazer mais, porque ele faz, posso fazer mais uma pergunta? Eu disse, pode. Ele disse, e se acontecer o contrário? A pessoa vir e maltratar a igreja? Eu não te contei isso, né? Esqueci. Hã? Veja como ele foi. Vejam como ele foi. Fazendo perguntas. Irmão, então, eu fico pensando, esse rapaz, provavelmente, ele está interessado em conhecer. Então, a igreja precisa aprender a se dar com todos, né? Se relacionar com todos. A igreja não pode, o evangelista não pode se afastar do assunto da salvação, mesmo que o evangelizado queira criar caminhos, a gente não pode se afastar dele. Também não podemos esconder do pecador que ele é pecador. Não, olha, você é uma pessoa bacana, Deus gosta de você. Olha, sobre seu pecado, não, fica tranquilo. Irmão, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Precisa ter certeza, a Bíblia não diz que alguns pecaram. Também não diz que muitos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Bruninha é linda. As meninas aqui, Sofia e Melissa, são lindas, todas vocês, mas todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. E essa mensagem choca. Não podemos atacar o defeito da pessoa também. Eu lembrei da irmã. Nós tivemos uma vizinha, uma certa vez lá no interior, que a evangelização dela era assim. Também tu fica aí com essa, ela ia evangelizar alguém, convidava alguém para a igreja. Depois ela sabia, como ela sabia que era pastor da igreja, ela vinha compartilhar comigo, ela era de uma outra igreja. Ela falou assim, eu convidei o fulano para ir na igreja, eu não quis ir, mas também já falei logo na cara, também ficar com esses copos de cachaça, com essas coisas aradas, que essa vai você, vai a Brahma, vai a escola, vai tudo pro inferno. Você se lembra disso aí. Evitar discussões, irmão. Nós não podemos entrar na linha do confronto. Lembra que eu falei lá atrás que a gente tem o evangelho de confronto? Você pode entrar no evangelho de confronto, desde que você tenha suporte para sustentar um evangelho, uma evangelização de confronto. Se você não tem suporte para uma evangelização de confronto, então é melhor você não entrar. Não vá confrontar as pessoas. Porque você pode pegar uma pessoa que conheça mais que você e ela vai te espremer e fazer você se arrepender de ser crente. Então é preciso tomar cuidado, né? Também não permitir que sexo influencie na evangelização. É claro que se alguém me ver falando com uma pessoa do sexo oposto na rua, fala assim, pastor, hein? Pastor Marcos, precisa se explicar. As pessoas têm os seus próprios preconceitos. Mas Jesus falou com a samaritana, Jesus falou com Nicodemos, Jesus falou com José, Jesus falou com pessoas de diferentes sexos, né? Ou seja, mulher e homem, e falou também com pessoas de diferentes classes sociais. Então nós precisamos aprender a evangelizar. Eu fui evangelizado por mulheres, discipulado por mulheres. Outros foram evangelizados e discipulados por homens. Nós não podemos permitir que o sexo influencie na evangelização. É claro que se uma mulher me chama para que eu entre à casa dela só para falar de Jesus, eu tenho que tomar cuidado com isso, cada vez mais cuidado, porque é perigoso, ainda mais nos dias de hoje, que qualquer coisa que você faz é tido como assédio.
Qualquer coisa que a pessoa pode te acusar de qualquer forma. E aí, para você escapar disso, só Deus. Olha, o fulano está lá me assediando. Qualquer coisa, até o conceito de assédio hoje mudou, né? Antigamente assédio era uma coisa, agora assédio é, sei lá, olha, você está bem, né? Está me assediando? Tá bem, você não pode nem falar mais que a pessoa está bonita, tá elegante, não está me assediando? É um cuidado, tem que tomar cuidado com isso hoje, bastante. Mas não podemos permitir que o sexo oposto nos impeça de evangelizar. Nós temos uma missão a cumprir. Também precisamos orar sempre. Evangelização sem oração não funciona. E eu vou desmembrar essa oração daqui a pouquinho. Temos que ter fé que o que funciona é a palavra de Deus. Não é a novela da Record que funciona na evangelização. É a palavra de Deus. Essa história de que, eu estou vendo aqui a novela ajuda a gente a evangelizar, isso é conversa. A novela ajuda a gente a ir para a igreja. Isso sim. Mas a gente precisa entender que é a palavra de Deus que nos ajuda a evangelizar. Evangelismo sem amor não tem. Quem não ama o pecador não tem como evangelizar também. Evangelização é sacrificial. Eu falei lá no início. Eu já tinha dado uma exploração, já tinha dado uma tocada nisso lá atrás. Como ainda devemos evangelizar? Precisamos apresentar a mensagem de Jesus de forma apropriada. Preste atenção a isso, irmão. O evangelista deve se aproximar da pessoa dentro do contexto dela. Não dá para eu trazer a pessoa para o meu contexto, para o meu universo. Eu tenho que usar o contexto dela. Na abordagem que Jesus fez com a mulher samaritana, Jesus pediu água ou pediu pão? O que Jesus pediu? Por que ele não pediu pão? Porque ela estava indo buscar água. Olha como ele é o modelo. Então, nesse exemplo da samaritana, Jesus pede água. Ele busca o assunto com a mulher dentro daquilo que ela estava fazendo. Olha que coisa fantástica. Ele não fala assim, me dá aí uma paçoca, me dá um doce de abóbora. Não, ele pede água, eu estou com sede. Ele está no poço, a mulher foi pegar água, ele pede água. Está com sede, ele demonstra sede. E ela tinha o balde. Era o contexto dela. O Filipe, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, o Filipe, evangelista, foi levado pelo Espírito para falar do evangelho para o eunuco. O eunuco estava lendo. A Bíblia diz que o Filipe correu, ele não parou a carruagem, o evangelista, olha só, ele não parou a carruagem. Filipe não parou a carruagem. Espera para um minutinho, eu quero falar com você. Filipe correu e apareou a carruagem. Como é que o cara corre e falando? E quando ele está correndo ao lado do eunuco que está na carruagem, o que ele perguntou? Canta o hino. Qual foi a pergunta dele? Você se lembra? Você entende o que está lendo? Felipe nem sabia o que o cara estava lendo. Quando ele faz essa pergunta, entendes tu o que está lendo? Ele, no mínimo, deve ter identificado o livro, que era um rolo. Não sei se tinha algum sinal que pudesse identificar que era um livro de Isaías. Mas ele pergunta, entendes tu o que lê? Aí o eunuco, para quem não sabe o que é eunuco, é um homem castrado. Eunuco era um homem que cuidava da esposa de uma autoridade. Então, esses homens eram castrados, né? Por isso que eles eram eunucos. E aí o eunuco diz assim, como é que eu vou entender se ninguém falar, se ninguém me explicar? Aí o Filipe ainda correndo, eu posso ensinar você sobre isso. Aí a Bíblia diz que o eunuco deu a mão para ele, ele subiu na carruagem e passou a explicar.
Para o doutor da lei, que a Bíblia diz que Jesus abordou o doutor da lei, Jesus não pediu para ele cantar o hino. Jesus também não pediu para ele cantar para ele fazer uma oração. A Bíblia diz para Jesus perguntou para o doutor da lei, lá no livro de Lucas, no capítulo 10, o que está escrito na lei? Olha como Jesus abordou o doutor da lei com aquilo que ele mais entendia, era o universo dele, a lei. O livro da lei era o universo do doutor da lei. E Jesus pergunta o que está escrito lá. Aí o doutor da lei foi falar, e Jesus disse, e aí passa então a acontecer a evangelização. O apóstolo Paulo nos dá um ensino precioso em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 ao 22. Vamos ler? O apóstolo Paulo nos dá um ensino precioso também, entre outros, é claro, em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 9 ao 19 ao 22. Veja o que ele escreveu. 1 Coríntios, capítulo 9, 19 ao 22. Paulo diz exatamente assim. Ele fala dessa forma, olha só. Porque, sendo livre para com todos, eu fiz-me servo. Sendo livre, me fiz servo para todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me com o judeu para com o judeu. Como que o servo fazia? Como que o judeu fazia? A gente tem, para entender esse texto, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Como o judeu vivia? Como o servo vivia? Aí depois, para ganhar alguns judeus. Aí ele diz o seguinte, para com os que estão sem lei, fiz como quem estivesse sem lei. Não estando sem lei. Aí ele abre um parênteses e diz, eu não fiz o que vivendo como se eu estivesse sem lei, mas eu me identifiquei com os sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Tem o crente galinha de Angola. Vocês conhecem o crente galinha de Angola? Tô fraco pro culto, tô fraco pra ceia, tô fraco pra oração, tô fraco pra escola, tô fraco na fé, tô fraco pro louvor, tô fraco. É o crente galinha de Angola. Não é? Mas pro mundo, disse a irmã Cida, pro mundo não. Não é? Pro mundo tô forte. Então fiz-me de fraco para com os fracos. Fiz-me de tudo para de com todos, por todos os meios. Repitam comigo, todos os meios. Olha que coisa fantástica, eu fiz de tudo, por todos os meios, para ganhar alguns. E ainda escreveu, faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Perceba como Paulo coloca o cristão, ele diz que o cristão, o evangelizador, precisa ser versátil, flexível. Não, eu não evangelizo se não for desse jeito. Eu não faço se não for dessa forma. Só falo com aquela pessoa desse jeito. Então, não pode ser de outra forma. Paulo ensina que devemos ser desse jeito. Tem que ser flexível. Não pode ter dúvida dos assuntos que você vai tratar. Se você vai tratar de um assunto da salvação, você precisa ter certeza da salvação. E precisa ter certeza do assunto. Aí, como é que eu tenho a certeza, pastor? É estudando, irmão. É por isso que é importante o culto de ensino, é importante a teologia, é importante a escola dominical. A você saber transitar pelos assuntos. Não tem como você ser um ensinador, um evangelizador. Você pode ser um evangelizador. Aliás, a Bíblia fala de muitas pessoas que não tinham conhecimento de forma teológica, sistematizada, mas que foram grandes apoiadores do Evangelho. Mas todos eles, pela expertise, pela experiência, eles tinham convicções claras, firmes da sua fé. Então, hoje, nós temos recursos para fazer isso. Você tem as revistas da Escola Dominical, que são uma bênção para estudar. Você tem, como eu já falei, dos meios virtuais, não vou retomar.
Você tem o canal do WhatsApp que você pode perguntar. Não se justifica não ter certeza da fé ou do assunto. Também não pode ser uma pessoa negativa. Eu vou falar de Jesus para essa pessoa aí, mas é só Deus. Não é? É só Jesus na vida dessa pessoa aí. Claro que é só Jesus na vida dela e na minha também. Não é? Precisa dar ênfase a Jesus. O foco da nossa evangelização é Jesus. Ninguém mais, nada mais. Bom, como devemos evangelizar ainda? Podemos evangelizar e devemos evangelizar da seguinte forma. Como? Por meio da oração. Olha aqui para mim. Tem gente que vai e tem gente que empurra quem vai. Como assim, pastor? Tem gente que vai, ele vai dar as caras lá, ele vai evangelizar, ele vai abrir mão da vida, como eu estou aqui. Eu não estou aqui porque isso é bonito. Eu não estou aqui em São Paulo porque gosto de São Paulo. Estou aqui em São Paulo por causa do Evangelho de Jesus. Porque ele me colocou aqui e ponto. Se não fosse essa causa, eu não estaria morando aqui, não teria conhecido muitos dos irmãos. Estou aqui porque Deus me trouxe para cá. Então, tem gente que vai, tem gente que não vai. Mas quem não vai, pode orar, por exemplo. Então, como é que você pode apoiar a evangelização? Orando, mas orando mesmo. Não é orando, dizendo que vai orar e não orar, orando mesmo. Orando pelos que estão fazendo. Então, é importante que você ore por mim, que estou evangelizando. Ore pelos irmãos que estão fazendo missão fora do país. Né? Estão no meio da Amazônia. Quantas igrejas, missões evangélicas, quantos irmãos vocês acham que agora estão nos barcos na ribeirinha, estão morando dentro dos barcos agora? Hein, irmão? Tem muitos irmãos. E não são pessoas desempregadas, ocupadas, falidas, fracassadas. São gente que abriram mão. Então, gente, eu vi uma pregação uma certa vez, que eu quero repetir aqui a você. Deus não chama pessoas fracassadas para fazer o seu trabalho. Deus chama pessoas do sucesso, pessoas de sucesso, mesmo que o sucesso dele seja o menor possível do ponto de vista de qualquer outra pessoa. Mas Deus chama as pessoas que são de sucesso para fazer trabalho de sucesso. A igreja não é um cabide de emprego, mas tem muita gente que abriu mão da vida profissional, abriu mão do escritório, abriu mão do trabalho para viver as missões, para viver como pregador da palavra de Deus, o que muita gente desvaloriza, infelizmente. Você também pode orar, por quê? Para que Deus levante outros evangelistas. Então, primeira oração, você ora, estou desmembrando a oração agora. Você ora pelos que foram. Você tem que orar pelos que foram. A igreja precisa orar por mim, por exemplo. Diariamente, eu e a Mancida recebemos inúmeras ligações, inúmeras perguntas, inúmeras falas dos irmãos, pedindo conselho, orientação, por exemplo. E não é só da igreja, é de fora também, de outras igrejas, que nos procuram até mesmo para que a gente possa conversar. Então a gente precisa orar para que Deus, pelos que foram, e orar para que Deus levante outros. Volta e meia, eu publico, e o Facebook nos ajuda. Volta e meia eu publico imagens de trabalhos que nós fazíamos. Olha, irmão, Facebook nos ajuda agora. O Facebook nos ajuda da seguinte maneira: nos lembra de fotos de 8, 10, 7, ele vai nos lembrando de fotos. Pasme. Olhem aqui nos meus olhos, se puder. Tem trabalhos que nós não conseguimos fazer outras pessoas, levantar outras pessoas para realizar aqueles mesmos trabalhos. Aí alguém olha uma foto e diz assim: que saudade daquilo. Eu não olho aquilo com saudade, eu olho com preocupação. Porque aquilo não era para estar na saudade apenas, aquilo era para estar acontecendo constantemente. Se não está acontecendo, por que outros não estão sendo levantados?
Nós vivemos um caos agora, nesse momento. Vivemos um momento em que as pessoas que têm não querem entregar o seu talento para Deus. Olha que triste isso. As pessoas que têm talento não querem entregar o seu talento para Deus. Eu não sei que mundo que a gente está vivendo. Nessa época, por exemplo, que nós estamos lutando com vários trabalhos na igreja, procurando pessoas que têm competência para exercer muitos trabalhos, o que mais eu ouvi nos últimos tempos foi não. Então a gente precisa orar para que Deus levante pessoas. Quando eu publico uma imagem, por exemplo, de um trabalho como aquele, não publico apenas para que a gente ache bonito. É bonito, mas eu publico também, compartilho com a ideia de dizer a vocês, nós precisamos aumentar as nossas orações para Deus levantar outras pessoas. Não podemos pensar que as coisas passaram dessa forma. Existem outras pessoas que precisam ser levantadas. Devemos orar para Deus abrir o coração do pecador. Todos esses textos, tudo isso aqui que eu estou falando, tem textos de embasamento, bíblico, de embasamento. É o que nós estamos fazendo. Coloquei o jovem para orar por uma semana, pelo nome das pessoas que a gente ia falar de Jesus. Fizeram uma lista e começamos a orar por aquelas pessoas. E convidamos aquelas pessoas. Nesta semana, esse mesmo convite foi estendido para os irmãos. Ô pastor, de onde você tirou isso? Do método de evangelismo que eu estudei com o pastor Antônio Gilberto e com o pastor Valdir Bíssigo. Oração sem evangelização não funciona. Eu vou falar com alguém, eu posso dar a palavra mais bonita que for, mas se Deus não falar com ele, irmão, se Deus não abrir o coração dele, nada adianta. Também preciso orar para que Deus firme os novos convertidos. A gente evangeliza uma pessoa, irmão, olha aqui, batizamos várias pessoas aqui na igreja e parece que as pessoas foram batizadas e saíram, não voltaram mais depois do batismo, algumas. É como se fosse assim, agora eu sou batizado, eu posso ir para qualquer lugar como membro da igreja. E está tudo certo. A gente precisa orar para Deus firmar os novos irmãos. Não é? Isso é uma oração constante. E último, a gente também deve orar. A gente pode participar da evangelização de que forma? Contribuindo. Missão, evangelização se faz com contribuição. Irmão, mas não é com contribuição só de moedas. Moedas, elas são importantes. Valem a pena? Claro que vale. Mas há pessoas que só escolhem servir a Deus com moedas quando elas podem dar aquilo que é muito maior do que uma moeda. E tem aqueles que não dão. Há aqueles, como eu já ouvi, que diz assim, eu não dou. Uma vez eu questionei uma pessoa aqui da nossa igreja que tinha uma certa importância aqui no nosso trabalho, porque eu dei oportunidade para ela pregar e ela disse o seguinte, eu não dou dízimo e nem dou oferta. E eu questionei ela, falei, você fala isso com orgulho? Você fala isso com orgulho? É um orgulho falar que não é? Deus não precisa do nosso dinheiro. Então tá tudo certo, pastor. Não preciso dizimar. Não preciso ofertar. Tá tudo certo. Não preciso nem dizimar e nem ofertar. Ótimo. Deus não precisa do dinheiro daquele que não tem prazer na evangelização. Mas o evangelismo custa caro, irmão. Não é barato, não. Nada disso daqui custou. Nenhuma pessoa que eu me lembro, que eu tenho. Nós ganhamos algumas coisas. O piso que a gente está utilizando foi ganho, mas alguém pagou.
O trabalho que os irmãos fizeram, se você fosse botar preço, deu preço para a gente saber. Mais ou menos 15 mil. Ele está falando aqui o trabalho do nosso irmão. Ele deu uma oferta para a igreja de 15 mil, junto com os demais irmãos. Por exemplo, então eu não preciso mais dizimar o resto da vida. Irmão, a evangelização está caro. E é interessante que nós temos maior prazer em fazer aquilo que não é evangelismo. E eu digo a vocês como que a gente vive isso. Não é? A gente demonstra isso. Porque nós temos a facilidade de gastar naquilo que nos dá prazer momentâneo. É verdade. Eu prefiro fazer isso, eu prefiro fazer aquilo, eu prefiro ir para o shopping, eu prefiro gastar um dinheiro. A gente dá uma saidinha com o irmão, gasta R$200. Mas aí às vezes vem um apelo. E o apelo fala assim, irmão, eu preciso agora, nós precisamos agora levantar uma oferta X para isso. E eu não tenho. E eu não posso. Não conta comigo. Tenho prioridades diferentes. Minhas prioridades são outras. Nada dessas coisas. Sejamos liberais com a obra de Deus. A igreja, ela tem o seu equilíbrio. As contribuições devem ser por meio do dízimo, também das ofertas. Eu concluo dizendo aos irmãos agora que nós, durante a minha vida, olha irmãos, durante um bom tempo da minha vida, eu fiz esse trabalho que estou fazendo com você nas igrejas onde eu ia pregar. Eu ia antes para fazer esse trabalho. Ficávamos 2, 3 dias em muitas igrejas fazendo isso. Às vezes o trabalho estava marcado lá longe. E eu fazia do meu próprio bolso. Sem pedir oferta, sem pedir combustível, sem pedir gasolina, sem pedir nada disso. Quantas vezes o pastor me deu oferta e devolvi? Quantas vezes recebi oferta de combustível e devolvi? Botei na salva. Porque Deus me abençoava. Eu tinha condição de ter, com o meu carrinho velho, que a Mancida passava muita raiva, não sei se ela estava passando mais, se ela passava mais raiva com o meu carro velho, se ela passava mais raiva com o meu carro de agora, que continua sendo velho, né? Eu não sei, mas eu sei que a gente sempre serviu a Deus dessa forma, não é? Mas há irmãos que acham, por exemplo, que não precisam da contribuição de nada, para fazer nada precisa. Tudo na igreja é pago. Tudo na igreja funciona e é perfeitamente, funciona da forma melhor possível e é pago. Então, irmãos, sejamos contribuintes, sejamos ofertantes. Quem não é dizimista, seja um dizimista. O apóstolo Paulo fala isso. Gente, ele fala assim, se eu semeio para vocês as coisas espirituais, seria injusto que eu recolhesse de vocês as materiais? Mas para muitos irmãos, o obreiro deve comer nada. Para muitos irmãos, o missionário não deve comer. Isso é tão real, e eu vou dizer a vocês, porque hoje é um culto de ensino e eu vou ensinar. Aqui eu vivo isso na pele. Aqui eu vivo isso na pele. Funciona assim. Vamos vender qualquer coisa para a igreja, funciona mais ou menos assim. Vamos vender qualquer coisa para a igreja, quando chega para vender para mim, o pastor tem que pagar mais caro. O pastor paga mais caro. Eu me lembro de uma certa vez que os irmãos estavam distribuindo chocolates aí para o Dia das Crianças, não sei o que era o trabalho. E aí, eu sou observador dessas coisas. E aí tinha vários chocolates lá, marcas, né? Porque eu acho que os pais trouxeram, não sei como foi essa questão, mas tinha marcas. E aí alguém foi distribuir, quando chegou até mim, é mais ou menos, quando ela chegou até mim, aí eu fiquei observando ela procurar. Ela disse assim, não, para o pastor tem que ser, aí foi, caçou, e pegou, e eu vi vários, né? E pegou aquela marca desconhecida, falou que o pastor tem que ser esse.
É estranho falar disso, mas isso não reflete o pensamento comigo, mas com os obreiros do Senhor. As casas pastorais, irmãos, olhem para mim, são as piores. Não sei se hoje ainda são, mas continuam sendo. Quando você entra na casa de um irmão, a fechadura é a coisa mais linda, mas o dia que você tiver a oportunidade de entrar numa casa pastoral construída pela igreja, veja como é a casa. Não, coloca essa daqui, tá bom. É o desejo. Por que dessa forma? Conversei há poucos dias com um pastor por mais de 2 horas. E ele me contou que durante os 30 anos que dirigiu igreja, não teve uma casa que ele morou, que pudesse convidar os familiares para participar daquela casa, porque eram todas um bagaço de casa. Isso é um reflexo de uma igreja que entende, é como a igreja vê as missões. Me lembro de um irmão que uma certa vez comentou assim com um dos nossos irmãos. E aí o irmão ficou muito aborrecido e me posicionou. Passou próximo da minha casa, viu que o meu carro estava lá e disse assim: pagamos o pastor para ele ficar em casa sem fazer nada. Irmão, por que estou dizendo isso? Nós precisamos contribuir. Agora mesmo. Vejam, e eu vou finalizar. Eu estou fazendo esse trabalho, esse contato que falei com vocês. Ontem, eu fiz duas vídeos conferência de teste com 2 pessoas que vão assistir aula lá de outro continente. E uma luta. E aí eu disse: olha, nós vamos estudar por volta, para você aí vai ser por 1h da manhã. E já era tarde. Eu fiz uma de manhã e fiz outra à tarde. Fiz outra por volta de 7h30 da noite. Lá já era, não, 4 da tarde, lá já era mais ou menos a noite, né? São 5 horas de diferença. E ao invés de ver uma casa, porque no movimento que a gente tem, com a câmera, de ver uma casa com lâmpada bonitinha, o que vi foi fogueira no chão, panelas no chão, aquela coisa arada toda. E aí eu fico pensando, bom, pastor, eles que façam para lá. Irmão, não funciona desse jeito. Eles que procurem para lá. Funciona desse jeito. Não seja como uma pessoa que uma vez, e olha aqui para mim, porque disso aqui você nunca mais vai esquecer. Mas isso eu já vivi. E eu já vivi aqui. Eu vivi e vivi aqui. Carregamos o nosso equipamento no carro de alguém para levar para outro lugar para fazer um evangelismo. Quando estávamos chegando lá estava eu na caçamba junto com outras pessoas. O dono do carro que era crente, o dono do carro que também era crente, me chamou na janela e, como eu estava próximo, baixei o ouvido ali e disse assim: por que você não evangeliza dentro do seu espaço? Por que você não evangeliza dentro do seu espaço? E eu disse assim: você deveria ter me dito isso quando eu pedi para você pegar o instrumento da igreja e colocar no teu carro. Porque você quer estragar o meu plano de evangelismo? Nunca mais eu cheguei perto do carro dessa pessoa. E nunca mais quis saber. E nunca mais quero pedir. Vamos ter um carro. Por que esse desprazer de servir a Deus até com a sua riqueza? Não é Deus que nos dá? Sim ou não? Então, irmão, nesta noite, que Deus fale conosco,
que a gente tenha essa firmeza. Devemos evangelizar orando, devemos preparados, devemos evangelizar como Jesus ensinou, devemos evangelizar orando e devemos evangelizar contribuindo. Amém?